toca o barco. E aí pessoal, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo. Hoje a gente está aqui com um vídeo focando mais na labiata, né, na Catleya labiata, mas também tem umas outras espécies aqui muito interessantes, floridas bem legais. E esse vídeo vai ser basicamente mostrando um pouquinho do nosso cultivo, um pouquinho dos exemplares que a gente tem aqui, muitos exemplares tipo. Esse ano a gente teve um calorão em dezembro, né, e nos últimos 10 dias e nos primeiros dias ali de janeiro foi muita chuva, muitos dias nublados, então essa ocorrência acabou intercalando ali um período entre parte da floração. Então uma parte floresceu ali no finalzinho de dezembro e o restante só meio de janeiro. Então a gente tem algumas plantas que já estão passando, algumas plantas que estão iniciando a floração. Então foi um pouquinho doido esse ano a floração da labiata. E outras que estão na espata ainda, né, Gabriel? Exatamente. Um olá para todos, gente. Eu sou a Elis, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplares de várias variedades. Exemplares com muitas flores, vocês podem observar que a Catleya labiata é uma espécie muito legal por conta da robustez, né? Uma planta bem resistente, uma planta que dá muitas flores por haste. Aqui a gente tem haste com 4, 5 flores, mas a grande maioria são hastes de 3 flores e várias hastes florais, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um espécime com 4 hastes florais e isso repete em vários outros exemplares. Muito por conta do cultivo, né? Um cultivo muito interessante, em cuia, que tem uma boa umidade, mas ainda assim tem uma drenagem muito boa para não manter aquele substrato muito úmido, não causar podridão nas raízes. E a gente tem alguns exemplares da variedade alba, da variedade tipo, variedade rubra. Vocês podem observar enquanto Garganta a gente está escura. falando aqui, né? Garganta escura. A gente também tem uma moreliana aqui, alba, muito interessante, muito bonita. Filha de cara branca. Isso, Catleya labiata cara branca. Vocês podem observar pela coloração que tem no labelo, né? Nesses traços diferenciados, essa tonalidade branca praticamente em todo o labelo da planta, contornando, como se fosse um orlato, né? Só que nessa variedade branca. A moena. Isso, temos Catleya labiata moena, florescendo ainda, então ela não está plena. A mesiana, né? Isso, a mesiana. Ai, gente, quem falou agora foi o Queco. O Queco também está aqui presente com a gente, viu? Ele, na verdade, o cultivo aqui, o Gabriel também, mas muitas dessas plantas, praticamente quase todas, o cultivo quem faz é ele, tá? Tem a mão, assim, tem uma pessoa que tem um conhecimento, assim, gigantesco, tá? Mas ele está aqui presente com a gente também, tá? Isso, as plantas matrizes da coleção estão tudo na mão dele, então quem está fazendo o cultivo, o replante, a adubação, essa parte das matrizes é o meu pai mesmo. Ele cuida dessas plantas que vocês estão vendo aqui. Grande parte delas são plantas mais antigas, né, matrizes, bem a partir da terceira, da quarta floração. Uma ou outra que é de primeira floração que a gente separou para cá. Então, vocês podem observar o cuidado, o carinho, né, que se tem nesse cultivo e a recompensa que essas plantas, quando são bem cultivadas, elas dão a partir da floração. Plantas muito bonitas, encantadoras. Essa alba aqui na nossa frente está espetacular, essas duas tipos também. Aquela primeira planta, garganta escura, muito boa, tanto a primeira como a segunda aqui da lateral. São plantas muito interessantes. Olha esse aqui também, olha só esse aqui. Tá com 3 hastes florais. Aqui vocês podem observar que é uma cuia até bem maior do que as outras, então ela segura muito mais umidade. O que a gente faz? Uma camada boa de brita, às vezes isopor também, para dar uma drenada boa, não segurar muita umidade. É muito interessante. A Catleya labiata, que é o foco desse vídeo, né? Que é uma planta com habitat no Nordeste brasileiro, principalmente no litoral, na zona da mata. Pega ali principalmente Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, ali nas serras também do Ceará. E acontece também com pouca predominância ali no norte da Bahia. Então, uma planta que gosta bastante de calor, uma planta que gosta de uma ventilação. Ela não gosta de luminosidade direta, realmente, mas ela gosta de uma luminosidade, então a luminosidade ajuda ela até a fazer florações mais abundantes, exuberantes. E é uma planta de cultivo fácil, bem resistente. Muito difícil você pecar demais, a não ser pela umidade ou pela falta de adubação, né? Ventilação. Então é uma planta que você consegue desenvolver bem no seu ambiente, independente de onde ele seja, porque é uma planta que se desenvolve praticamente no Brasil inteiro. É uma planta, sim, que é utilizada como híbrido, né, pelo tamanho das flores, bem interessante. Juntamente com a purpurata e a valqueriana, a labiata é uma das 3 grandes do Brasil, né? A gente chama ela de rainha do Nordeste. É isso aí que eu ia falar agora. Uma planta muito bonita, muito exuberante. Aqui a gente também está com uma velutina aqui atrás e um híbrido de velutina também com xantina muito bonitos, bem legais. A velutina que tem um perfume muito gostoso e tem essa característica, né, mais alongada, essas catleias
com um bulbo mais alongado, mais alto, uma planta capixaba, um perfume muito, muito gostoso, é uma das catileias mais perfumadas que tem, e ela é bem única realmente, né? Uma planta bem bonita, essas florações chega a ser bifoliada, né? Na verdade, a bifoliada às vezes chega a dar 3 flores por haste. E é uma planta muito bonita, uma planta que está sendo feito um melhoramento genético até que mais recente, não tem tantas plantas com padrões tão interessantes, tão largos, tão desenvolvidos, mas é uma planta que vem sendo bastante trabalhada. E a labiata também, quanto a isso, é uma planta que vem sendo trabalhada já há praticamente uns 30, 40 anos, né? Então chegou num ponto que você observa alguns exemplares e você não identifica traços a melhorar, lógico. Às vezes alguma pétala, alguma sépala, ela dá uma virada mais ao centro, então não fica totalmente plana. Um labelo ele pode ficar um pouquinho curvo. As sépalas tendem a dobrar, né, nos exemplares que não são tão interessantes do ponto de vista de julgamento técnico. Mas você observa as plantas, principalmente as variedades tipo, são plantas que atingiram um auge de técnica e de perfeição, que você observa, você não consegue ver o que você pode mais melhorar nela, Mas né? a gente está continuando o trabalho. Exatamente. A gente continua fazendo melhoramento genético, fazendo cruzamentos entre esses indivíduos. São indivíduos que já são, sei lá, quarta, quinta geração que estão sendo cruzadas, então ele já tem uma genética um pouco mais melindrosa, um pouco mais difícil, então costuma-se não germinar com tanta facilidade. A gente mesmo fez, eu acho que um ano retrasado, um ano passado, a gente fez um cruzamento de praticamente 6 indivíduos diferentes, né? Fizemos 6 cruzamentos, 12 indivíduos no caso. E germinou apenas um desses cruzamentos de 6, para vocês terem uma ideia de quão realmente difícil se torna o melhoramento quando você afunila demais em um cruzamento. Então, quanto maior for a qualidade técnica de um exemplar, da labiata, por exemplo, geralmente você está funilando demais uma genética. Você faz um cruzamento de self, faz um cruzamento de sibling, e tende a genética ser tão parecida que isso torna algumas... não facilita ali na hora da germinação, né, na hora da fecundação da planta. Então, alguns exemplares que a gente está tendo muita dificuldade, outros exemplares igual a labiata cerúlea, os cruzamentos recentes com aquelas labiatas cerúleas de ótima forma, padrão, o padrão dessas tipos aqui que vocês observam, elas estão regredindo, então elas não estão apresentando as qualidades técnicas que, por exemplo, as mães apresentavam. Plantas muito interessantes, eu acho que vocês já observaram labiatas assim, enormes, cerúleas, né? Enormes, labelão, pétalas bem largas. Hoje em dia, os cruzamentos filhos desses exemplares não apresentam essas características. Que, na verdade, eram aquelas labiatas júnior com panelas, né? Exatamente. Aquela antiga lá do Calimã. Isso Vou aproveitar, Keco, agora vou fazer uma pergunta para você. A adubação. Como que você faz a adubação química? É o quê? Uma vez por mês? Uma vez a cada 2 meses? Uma vez por mês. Não precisa mais que isso. E a adubação orgânica você costuma fazer o quê? 2 vezes ao ano? Ou uma vez? 2 vezes ao ano, mais nas catileias bifoliadas. E também só na época não, né? Nos dias que estão mais frescos, né? Mais nublados, para evitar que o sol bata demais na planta e queime, né? Keco, outra coisa, quando você está substituindo o vaso plástico, né? Tinha muitas plantas nossas da coleção que estavam nos cachepô e você está passando para o vaso plástico, né? Você está usando mais brita. Você notou um diferencial nas plantas? Elas estão se desenvolvendo melhor? O que você observou com isso? Então, o vaso plástico tem a facilidade de você tirar sem machucar a planta, né? Ao de você replantar. E, na verdade, tem que ter uma drenagem boa, né? No plástico, porque ele é fechado, precisa ter isopor e brita no fundo. Vai ficar bastante drenado. E no cachepô, na hora de você replantar, tirar um pedaço, você vai ter que desmembrar a planta toda, mexe muito, aí a planta sente mais, né? No plástico a gente tem mais facilidade para replantar as plantas. Então, gente, como o Keco disse, cada clima vocês têm que fazer teste. A gente vai bem aqui devido ao nosso tipo de clima. Então, cada um tem que ir observando e replantando para ver qual o senso que ele vai chegar, né? E outra coisa, igual os vasos que ele diz, por que às vezes é melhor no vaso plástico? Porque como igual nossas vendas são praticamente todas online. Então, o que a gente vende é tudo enviado por transportador. Então, quando você tira de um vaso plástico, é muito mais fácil para você tirar sem quebrar as raízes. Porque quando você coloca num vaso
nunca chipou, a quantidade de raízes que gruda, então você acaba maltratando muito a planta. Então, por isso, foi isso que ele quis dizer também, entendeu? E até é mais fácil fazer o replante, né? Por exemplo, no vaso plástico você dá uma olhada no dia anterior, as raízes já ficam um pouco mais moles, assim, é mais fácil tirar e replantar sem que você tenha tanta perda. E também aqui, as raízes velhas, elas costumam dar uma secada boa, né? Então você acaba perdendo e inutilizando muita raiz. No vaso plástico, se você tiver um bom cultivo, uma boa drenagem, uma boa adubação, você praticamente não perde nenhuma raiz, da traseira, da dianteira, vai muito bem. A questão do vaso plástico é que tem a área, né, o raio ali um pouco menor, a circunferência do vaso, né? Então pode ser que a planta ela precise de um replante um pouco mais rápido, então você vai ter que trocar ali a cada 2 anos, a cada 3 anos daquele indivíduo. Mas como você tem essas facilidades do replante, vale muito a pena e também esteticamente, um vaso um cachepô é muito bonito. Mas um vaso de plástico também tem a sua beleza e também é mais fácil de você padronizar o cultivo, a hora de você fazer a rega, a adubação, porque você vai conseguir entender como cada exemplar, cada planta consegue se desenvolver. Se você tem um cachepô, um vaso de plástico, um vaso de barro, plantas na jangadinha, né, penduradas, cada planta desses tipos de cultivo, ela tem uma necessidade diferente. Então a quantidade de umidade que você vai usar, por exemplo, em uma lasquinha de madeira pendurada vai ter que ser muito maior, né, a rega que você vai ter que fazer, se comparado a uma cuia, por exemplo. Então é bom você pensar isso, onde você coloca no teu orquidário, a questão da luminosidade, da ventilação, são fatores muito importantes e muito interessantes de se observar. A orquidofilia é observar realmente todo dia o que está dando certo, o que está dando errado, conversar, ir atrás das associações, de amigos, de exposições, conversar, buscar informação. E cada hora você vai crescendo mais em conhecimento e vai adquirindo plantas de melhor qualidade técnica, vai fazendo trocas. Eu acho que isso que é o interessante da orquidofilia, né? A conectividade que você tem com as pessoas. Então, depois de um pouquinho dessa conversa que a gente teve, né? Mostrar um pouquinho dos outros exemplares que a gente tem aqui. A gente tem uma Prostequeia muito, muito robusta de vegetativo, bem bonita, bem legal. Algumas Aclantes negrense, Aclante que é ali da região litorânea da Bahia. Planta que gosta bastante de umidade, de ventilação, né? Muito, muito interessantes esses dois exemplares da variedade negrense, bem escuros, formação bem interessante também. A gente tem lutellas, né? Lutella que é ali da região amazônica, uma planta muito, muito legal. Amazônica até fora do Brasil, né? Toda a região amazônica por si só. Plantas muito, muito interessantes, com hastes florais com muitas flores, de 8 a 10, 12 flores. Um labelo muito bonitinho, as cores que o exemplar possui, realmente esse amarelo intenso, esse branco e esses veios, né, mais avermelhados são muito, muito legais. Plantas que gostam bastante de calor, então, Gabriel, de luminosidade. Falando né? nisso, para quem gosta, daqui uns anos a gente vai fazer cruzamento, daqui uns anos a gente vai ter mudas para disponibilizar para vocês também, tá? Cortando um pouquinho o seu, lembrando que a maior parte dos nossos clientes gostam muito de labiata. A gente fez bastante cruzamento, então no decorrer de um tempo a gente vai ter também mudas para vender, tá, gente? Então a gente tem essas plantas aqui, são plantas da coleção, a gente gosta de deixar bem claro, essas plantas a gente não, como matrizes para a gente reproduzir, né? Porque às vezes o cliente viu várias plantas, aí eu pedi, não, é porque são matrizes para a gente reproduzir, para a gente conseguir chegar até vocês, né? Continuação do Gabriel, aqui atrás nós temos uma encicla plicata, né? No cultivo do queco, ele replantou no vasinho plástico. Olha a haste floral que ela apresenta, né? Um diferencial bem grande, né? Na forma dela, né? Nas pétalas e sépalas. As tonalidades, né, também Isso. na floração, bem interessante. E como a minha mãe falou, basicamente grande parte dos nossos cruzamentos já estão individuais, né? Então daqui praticamente 1 ano e meio, 2 anos, a gente acredita que já estejam plantas adultas, aptas a florações, os primeiros cruzamentos que foram realizados. Então um pouquinho de paciência nesse momento, que orquidofilia é uma coisa bem demorada, você tem que ter paciência, você tem que ter vontade, porque a planta do momento que você germina, até você ver a floração dela adulta, pode levar de 5 ou 6 anos, né? É uma coisa mais lenta, Exatamente, né? é uma coisa de paciência, de cultivo, de você observar, de você realmente gostar daquilo. Então é um processo muito interessante, muito gostoso de estar fazendo. E é um mundo assim que realmente vale muito a pena, como um hobby, como um empreendimento.
independente de como você observa o mercado orquidófilo nacional, você fazendo parte dele indo em exposições, comprando de orquidários certificados, né, com confiança, e de amigos também fazendo cortes, é muito interessante, você faz todo um cenário bem legal. E lembrando, gente, que aqui a nossa, né, o nosso orquidário, né, Elise Queco, ele é familiar, porque quem trabalha somos nós três, na verdade. O Queco, eu e Gabriel, né? Então é uma coisa, a gente não consegue abranger muito porque é uma coisa mais familiar, né? Mão de obra hoje a gente vê que está muito difícil e para mexer com as orquídeas tem que ser alguém que goste. Não adianta você colocar uma pessoa por estar ali. Você tem que colocar alguém que tenha paciência, que saiba lidar com uma planta, porque como o Gabriel disse no início, a planta ela responde para você, é um processo, né? Primeiro você faz e depois ele volta para você. Então, é um processo. Então, a gente caminha, a gente vai caminhando lentamente, né, nesse processo, né, e cada dia a gente vai agregando mais, né? Cada dia a gente vai conseguindo chegar, né, até em outros, né, como que eu digo para vocês, né, subir o topo da pirâmide, devagarzinho, degrau a degrau. É isso aí. A gente também queria salientar e convidar vocês para exposição de Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro. Então quem for dessa região, sul do Espírito Santo, ali de Minas Gerais, também do Rio de Janeiro, na primeira semana de abril, né? Nós fomos até convidados para participar, a gente vai levar a planta para expor, né, Gabriel? Exatamente. Vai ter o simpósio, né? Isso, o simpósio Sembraurc. Mas a gente gostaria de convidar vocês para participar da exposição, quem tiver a disponibilidade. Acontece do dia 3 até o dia 5, se eu não estou enganado, deixa eu só confirmar aqui, até o dia 6, na verdade. A gente vai divulgar também, na verdade. Isso. Da quinta-feira, do dia 3 do 4 até no domingo, dia 6 do 4, então sintam-se à vontade para participar lá e prestigiar também. Vários produtores, vários orquidófilos vão estar lá, tanto vendendo como expondo plantas. A gente vai levar nossas plantas para expor, algumas dos nossos exemplares, já não vai ter tanta labiata, na verdade praticamente não vai ter labiata. Vamos ver que a gente consegue separar para levar para lá, talvez breve pendiculata, né, Sophronites, e alguns exemplares como gutata, coisas que florescem nessa época do ano, né, que é uma época um pouquinho mais diminuta na quantidade de espécies que florescem, mas é uma época muito exuberante. Orquídea dá o ano inteiro, exemplares todos os meses temos alguma espécie florindo, então é muito interessante você ter esse presente todos os meses, né? Cada mês floresce uma espécie, cada estação floresce um conjunto de espécies, é muito interessante. Então a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, agradecer vocês. Agradecer, e hoje a gente conseguiu colocar o Queco. Daqui uns dias, gente, a gente consegue colocar ele falando igual a gente está fazendo. Então tem que ser passo a passo, tá? Mas foi assim uma grande vitória, a gente conseguiu ele falar alguma coisa. Porque ele é a peça fundamental, né? Nós estamos seguindo, mas ele que começou lá embaixo, né? Isso. A gente agradece, não é isso, Gabriel? É praticamente 40 anos já, né, cultivando orquídeas, bastante tempo. É uma vida, né, muito conhecimento adquirido nesse tempo. Muito teste, muito erro, muito acerto. A gente não vai saber nunca, né, gente? Cada dia a gente está aprendendo. A vida é um grande aprendizado. Orquidofilia é um mundo que a gente sabe pouquíssimo. Se a gente souber próximo de 1% de tudo que acontece nesse mundo aqui, eu acho que é demais. Então a gente agradece, muito obrigado por assistir até agora. Espero que o vídeo tenha ficado interessante para você que assistiu até o final. Um grande abraço. Vocês podem colocar algum comentário, tá, gente? Se vocês quiserem colocar. A gente, só vou acrescentar um pouquinho, a gente não fez mais, por quê? Porque às vezes é pouca planta para floração, mas à medida que as plantas forem, né, aumentando a floração, a gente vai fazer mais, a gente vai colocar mais, entendeu? Então a gente nunca vai deixar sem fazer, tá? Então eu só estou explicando o porquê que a gente não colocou mais vídeos, né? Daqui a pouco vem as valquerianas, né, Gabriel? Aí depois vem as ametistas, aí a gente vai nessas que são as principais, né, pra gente, que a gente faz um trabalho mais focado nelas. A labiata, a valqueriana, a ametista, a gente costuma dar schilleriana, a gente costuma dar um espaço maior para elas aqui no canal e também dar um pouquinho mais de ênfase, porque a gente tem vários cruzamentos, vários trabalhos de melhoramento com ela. Então a gente agradece, se você puder compartilhar com seus amigos, né? Isso aí, uma gratidão grande para todos, né? E se ficar alguma coisa, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, que a gente responde. Nos comentários também, fiquem à vontade. A gente responde, tá? E um grande abraço para todos, gente. É isso, muito obrigado e até a próxima.